Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar e em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra na primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 2. Além disso, o que se requer de todos aqueles que têm essa responsabilidade é que vivam fielmente. Ao meditar sobre este versículo, o Senhor me mostrou algo que determina a vida que queremos ter. Sim, porque somos movidos pelo momento, não observamos o resultado final. Só queremos que naquela hora nossa necessidade seja suprida, possa ser de que maneira for. E esses últimos anos, o Senhor tem me ensinado que tudo que fazemos por precipitação e por impulso gera consequências desastrosas no final. E também que tudo que fazemos sem a direção do Senhor acaba sendo aquilo que vamos colher por um bom tempo. Porque isso se faz necessário uma reflexão muito importante nesse tempo que estamos sendo bombardeados de informações e elas não estão sendo úteis para o nosso espírito, mas para a nossa carne e para uma conversa sem propósito e crescimento espiritual no dia a dia. Por isso que digo, o que você tem ouvido é daquilo que você tem se alimentado? Aquilo que você ouve é aquilo que tem te movido? E tudo isso tem te levado para onde? Quantas pessoas que creem, aqueles que não creem em Jesus, mas acreditam que exista um Deus Criador, estão tão envolvidos com as maçantes mensagens diárias e toda a desinformação gerada por elas que acabam tendo tanto conteúdo e ainda permanecem com fome. E se fosse só a fome, tudo bem, mas fora estarem com fome, ainda se movem pelo ocasional, não discernindo aquilo que estão fazendo. A palavra nos ensina que uma vez que estamos em Cristo, tudo se fez novo, mediante a retirada daquilo que havia envelhecido, como descrito na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se aquilo que não faz bem foi retirado e o novo de Deus veio, por que queremos voltar novamente a consolidar práticas antigas com o direito de estarem novamente em nosso dia a dia? E nesse tempo, a facilidade da informação gera em muitos uma falta de assertividade na hora de buscar a presença e de se mover no lugar da obediência. Porque quando nos movemos, não estamos deixando Jesus para fazer as nossas tarefas diárias, mas a sua presença e a sua vida estão sendo manifestas em toda a nossa caminhada. E se não houver essa compreensão, jamais haverá a revelação desse poder. Porque não é aquilo que fazemos por uma necessidade momentânea que nos move, mas aquilo que cremos e praticamos na direção, orientação e ordem do Espírito Santo para cumprir um propósito. Mas quero fazer um adendo aqui e te perguntar: isso é uma verdade em sua vida? Ou simplesmente deixamos de lado toda essa relação do Espírito Santo para caminharmos segundo as nossas vontades, sonhos e desejos? Eu sei que muitos ignoram a palavra para querer que alguém mude e acabam fazendo coisas que o Senhor não mandou e ficam à mercê de uma desobediência, achando que estão obedecendo. Sua inconsequência em não compreender a palavra a leva a ficar presa numa opressão maligna, pois a palavra é bem clara em relação a isso, como vemos descrito no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 37. Seja, porém, o teu sim, sim, e o teu não, não. O que passar disso vem do maligno. Você compreende que aquilo que você ouve, quando não há um lugar propício do recebimento daquela palavra para gerar o discernimento, nunca haverá a compreensão sobre a maneira que deve agir? Por isso, vemos muitas pessoas pedindo oração, mas jamais são transformados pela palavra e a sua presença. Por quê? Na verdade,
já estão com um conceito definido sobre o que fazer, mas, ao pedirem oração, só querem um meio para provocar a incerteza daquele que orou, para justificarem o porquê não andam na verdade, no caminho e permitem ser transformados. Ouvem muito aquilo que não traz propósito de vida, mas que sempre os levam a ter fome e inconstância em seus passos. Quantas vezes você vê pessoas dizendo que não têm tempo ou ficam presos em seus horários de trabalho ou até mesmo em seus não compromissos agendados? Quantas vezes ouvimos pessoas ingratas dizerem que você não a ajudou ou que vocês não fizeram o suficiente para ajudarem eles naquele problema? Mas vamos pensar, se essa pessoa já age dessa maneira, se submetendo a este tipo de conversa, a resposta já nos foi dada. Não temos que ficar presos ou ignorar que a vida do pecado sempre moverá as pessoas a saberem a palavra, mas não a praticarem, pois sempre encontrarão um meio de justificarem seus pecados. Quem não quer ser transformado e ter uma nova vida, sempre encontrará meios de dizer que os outros estão errados e nunca olhar a sua falha de conduta que o leva a se mover pelo pecado. Para concluir, quero que você pare um pouco e pense: estou indo pelo caminho que me conduz à vida eterna? Ou estou me movendo para a satisfação e realização das minhas vontades e desejos? Se você, por algum momento de muita luta, problema ou dificuldade, parou de meditar na palavra, de ter a revelação dela através do Espírito Santo, e não está tendo forças para continuar, esse é o dia de compreender que está tudo em você. Que o seu clamor move os impedimentos e gera um novo tempo para você se manter constante. Você define o modo que quer viver para que o Senhor te leve a viver todas as suas promessas. Você compreende que a escolha é sua e que a decisão tem que ser tomada. O muro você já escolheu ficar indeciso, confuso, com medo e incapaz, pois essa é a ação daqueles que estão em cima do muro. Mas agora, decida viver essa nova vida em Cristo, pois até quando você vai ignorar o seu chamado e o seu propósito para viver as coisas que vão te trazer uma certa esperança? Isso é orgulhoso, isso é ser orgulhoso. Quebre seu orgulho e decida viver toda a plenitude oferecida pelo Senhor para a sua vida. Não fique esperando as condições desta terra mudar. Mude e se mova para a realidade do Senhor, e tudo em sua vida se moverá por causa da presença dele em sua vida. Creia, você pode viver tudo isso na dimensão desse sobrenatural, mas se alimente e se mova pela palavra e pela voz do Espírito Santo, e deixe o Senhor te levar para este lugar de obediência para que se cumpra o seu propósito. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos, Senhor, pelo seu amor e pelo seu cuidado. Obrigado, Pai, por mais este dia que o Senhor assim preparou para nós entregarmos as nossas primícias, estas primeiras horas a Ti. Consagramos tudo que temos e que somos. Consagramos tudo aquilo, Pai, que já vamos colocar as nossas mãos. Consagramos todos os lugares que nós fomos passar e aonde nós estivermos, para que o seu nome seja, Pai, engrandecido e o seu nome seja revelado na profundidade do seu querer, não do modo que nós queremos, mas da maneira que o Senhor quer. Mova-te, Senhor, e leva-nos ao propósito, que jamais os nossos olhos fujam, Senhor querido, da vida eterna, mas que antes o Senhor, Pai, neste caminho até a vida eterna, nos mostre e nos revele e nos faça, Senhor, ser aquilo que o Senhor preparou para nós neste tempo. E desde já, Senhor, eu te peço, retira todas as escamas, retira os tampões dos ouvidos daqueles, ó Senhor, que muitas vezes até querem ou até sugerem viver a sua presença, mas, Pai, ainda estão presos, ó Senhor querido, no pecado, presos, Senhor, em suas certas indulgências ou até mesmo em suas certas perspectivas, ó Senhor. Livra-os, Pai, de todo mal. Retira, Senhor querido, essas escamas e esses tampões, que eles vejam, que eles ouçam,
que eles comecem a ter esta compreensão do que é viver, Pai, na sua presença e viver a sua plenitude. E que em nome de Jesus, que essas pessoas sejam curadas, saradas, transformadas, libertas, que todo este espírito opressor das trevas, ó Senhor, seja retirado para que haja, Senhor, este novo tempo, para que haja, Senhor, agora em suas vidas, ó Senhor, este mover através deste propósito. Muito obrigado, Senhor. Graças te damos por este dia. Assim, Senhor, consagramos tudo que temos e que somos. Consagramos todos os nossos sentidos diante do seu altar, para que se cumpra e se estabeleça o seu querer. Muito obrigado, Pai. Graças nós te damos, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, da Igreja Apostólica O Caminho de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.